Olá, pessoal. É com muito prazer, né, que nós estamos recebendo aqui hoje o Augusto Machado. Nós aqui do Papo Easy, eu, o Christian Silva, até um feedback dos nossos seguidores, Augusto, porque o pessoal Uhum. começou a perguntar: poxa, o Christian apresenta todo mundo, mas não se apresenta. Então, o É Christian, importante. né, todo episódio falar o nome. Então, estamos aqui já atendendo os pedidos aí do pessoal. Então, eu, o Christian Silva, é, sou sócio junto com Juliana e com a Andressa da HK360. Hoje aqui a gente está com o nosso parceiro que está acompanhando a nossa jornada, que é o Augusto Machado. Hoje o Augusto Machado, ele é consultor de inovação do Sebrae e também gestor industrial da Regional Leste, que compõe aqui na nossa região 35 municípios, que abrange mais ou menos aí, que já tiveram contato de alguma forma com o Sebrae, 3.000 empresas. É, o Augusto também, ele é colega de profissão, ele é professor, ele também participa aí da formação tanto de faculdades quanto até da própria Polícia Civil. Ele é doutor em administração e hoje, com todo o carinho, a gente está recebendo ele aqui para trocar um papo easy, para falar sobre indústria, para falar sobre a indústria pequena e média, que muitas vezes não se vê muito assistida com soluções. Ela enxerga que existe um movimento acontecendo e esse movimento hoje aparece tão distante, mas na verdade já existe possibilidades de uma indústria pequena entrar nessa jornada digital. Então, eu queria pedir, antes de a gente começar nosso papo easy, Augusto, para você se apresentar mais um pouquinho, dar detalhes do teu momento atual para nós aí. Maravilha. Muito obrigado, Cris, pela oportunidade. Sempre é uma satisfação muito, mas muito grande mesmo poder conversar contigo, com o Juliano, com a Andressa, né? Me sinto em casa, né? Sempre quando a gente interage. E aí, falando assim, um pouquinho assim de mim, né? E eu sempre brinco, seja com alunos, né? Nas faculdades que eu dou aula na graduação, pós-graduação, ou com alguns empresários, né, que têm uma maior aproximação, eu me considero um baianense, né, uma mistura de baiano com paranaense. Vim para cá no dia 27 de fevereiro de 2006, numa quarta-feira de cinzas de carnaval. Vim para cá fazer um mestrado em administração na Universidade Federal do Paraná e lá se vão 17 anos, né? Então, por isso que eu Hum. falo que metade do meu coração, né, bate muito forte pela Bahia, por Salvador, mas também a outra metade pelo estado do Paraná, por Curitiba, que me recebeu tão bem, né? Eu constituí uma família, minha esposa Alexandra, meu filho João Gabriel, que hoje eu agradeço a Deus por tantas oportunidades que eu tive e essa jornada também que o estado do Paraná me proporcionou, né? Cara, e que louco, né? Você ouvindo você falar isso, eu me identifiquei muito, porque eu vim para cá em 2001 Olha, com um projeto de instalar uma indústria aqui. aham, Começamos com 8 e depois viraram 700 funcionários dessa indústria. aham, Vim novinho para cá, acho que eu tinha uns 25, 26 anos. olha, E aí também o Curitiba, o Paraná me acolheu. Já fazem aí 22 anos que eu moro aqui. A minha filha Vitória ainda nasceu lá no Rio Grande do Sul, mas o meu aham. filho Lucas já nasceu aqui, é paranaense, e construindo essa história, cara. E você chegou logo num feriado de quarta-feira de cinza de carnaval, que não existe praticamente Isso, carnaval aqui. pois é, né? Então, assim, foi um momento bem tranquilo. Eu ia começar as minhas aulas na administração lá na Federal em março, e era 2 semanas e depois, assim, né, lá para o dia 10 de março. Lembro como se fosse hoje, né? Imagina um baiano dentro de Curitiba, 22 graus na época, batendo queixo de frio, né? E aí, assim, né? Porque quando dá o que dá 22, 23 graus, o soteropolitano baiano já coloca uma roupinha de frio, fica aquela questão, e aí me adaptando, né? Me aculturando à realidade, e foi bem, bem importante, né?
Hoje, às vezes, até minha esposa, a Alexandra, ela brinca, né? Parece até que eu sou um pouco mais paranaense do que baiano, né? Nós nos conhecemos numa jornada que você estava conduzindo, que era da bússola digital, né? Isso. Justamente lá da FIEP, buscando identificar o perfil. eh, foi no Paraná, foi no Brasil? Conta um pouquinho desse trabalho até chegar no ponto que a gente se encontra hoje, Augusto, por favor. Ah, legal, legal, Cris. Assim, eu acho que é bem importante isso, né? Quando a gente, antes de falar sobre qualquer tema, como a gente vai comentar aqui sobre inovação, transformação digital, essa minha trajetória, né? Que veio lá, no mestrado que eu fiz em administração na Universidade Federal, e já lá em 2006, né? Eu já me identificando com a temática de inovação e com amigos, né, que eu constituí, fez com que surgisse uma grande oportunidade na Federação das Indústrias, onde eu entrei em 2008 no Observatório do Sistema FIEP, que assim, sou grato eternamente o que eu sou hoje, em termos de trabalho profissional, por toda essa trajetória de 14 anos dentro do Sistema Federação das Indústrias. Então, lá eu eu cuidava, né, eu era responsável, líder de um programa chamado Bússolas da Indústria, né, era composto da Bússola da Inovação, que a Uhum, gente construiu em 2011, né, juntamente, né, com a equipe da super, assim, competente, uma grande referência na minha vida profissional e pessoal, que é a Marília de Souza uhum, e o Siddhartha Roots, né, juntamente com outros colegas, a gente constituiu esse projeto da Bússola da Inovação, que foi justamente uma demanda interna de poder entender de uma forma mais eh, personalizada, né, esse contexto de inovação industrial do Paraná. Então aí o observatório, ele é composto, né, por um grupo mega qualificado, né, de profissionais em diversas áreas do conhecimento, e aí a gente montou uma equipe, né, multidisciplinar para fazer esse projeto que veio na demanda na época do Centro Internacional de Inovação, que tinha se instalado lá na Federação das Indústrias. Eles queriam uma informação mais apurada do que o IBGE apresentava na uhum, pesquisa da Pintec. E aí que surgiu o projeto Bússola da Inovação para justamente verificar o que as nossas indústrias desenvolvem em termos de inovação, o status de inovação das indústrias uhum, e como o sistema Federação das Indústrias poderiam desenvolver ações convergentes e uhum. aderentes à realidade por porte, por setor e por região, né? Então foi uma bela trajetória que aí foram 5 edições, mais de 3.000 indústrias, né, quase 22 setores, rodando o Paraná inteiro, com orientações para empresários, diversos parceiros envolvidos, uma capilaridade grande, né, de atuação. E aí surgiu, na sequência, a bússola da sustentabilidade, também com o mesmo perfil de tentar entender o status de sustentabilidade das indústrias. E recentemente, durante a pandemia, foi justamente lançado o projeto da Bússola da Transformação Digital, né, para também verificar de que maneira poderia o sistema indústria oferecer ações também em convergência e aderência à realidade delas, né. E aí foi muito interessante que da inovação foram mais de 3.000 indústrias, então a gente tinha aí cada ano nas 5 edições, em média, 500 indústrias, né? Na sustentabilidade, tivemos 13 edições, foram também, assim, uma quantidade de mais ou menos 500 indústrias, e na transformação digital, no segundo ciclo, último ciclo, foram mais de 800 indústrias que preencheram um questionário, receberam um diagnóstico, né. Uhum. E aí esse conhecimento, esse, entre aspas, "raio-x" do perfil da indústria do Paraná, fez com que você, migrasse para o sistema Sebrae para Isso. tratar da região
considerada leste, que é a região mais Isso. metropolitana, e algumas cidades, alguns municípios mais próximos de Curitiba, só que agora com foco justamente na pequena e média indústria. Isso, isso. Então, assim, eu recebi, né, eh, eu vi essa oportunidade, possibilidade de estar migrando para o Sebrae, que faz parte do Sistema S, né? E aí eh, participei, né, desse processo, né, desse convite de assumir esse desafio, onde eu cuido, né, de todo o setor indústria, né, na Regional Leste, que compõe justamente esses 35 municípios, e a regional a gente divide em 4 grandes territórios, né. Então eu tenho um território do Vale do Ribeira, eu tenho um território que a gente chama de região metropolitana de Uhum. Curitiba, o território litoral e o território da Gralha Azul, que compõe também um grupo de 8 municípios, Lapa, Rio Negro, Contenda, Campo do Tenente, e essa região são justamente esses 35 municípios onde eu, como gestor responsável, a gente acaba levando as soluções do Sebrae para essas indústrias, né, de micro, pequeno, médio porte, né? A gente atende também médio e grande porte a partir de uma linha estratégica muito importante do Sebrae, que é a linha também de inovação aberta, né? Então, Hum. acabou atuando no setor indústria, com inovação aberta e uma linha estratégica chamada potencialização, onde a gente tem ali o foco, né? 3 grandes setores estratégicos e prioritários da regional, que são o agronegócio, eletrometalmecânico, químico, plásticos e novos materiais. Então, são essas 3 atuações. Então, no setor indústrias, diversas soluções do Sebrae, Sebrae Tech, rodadas de negócios, eventos, missões técnicas, nessa linha estratégica de potencialização por meio de governanças em 3 setores específicos e inovação aberta, atuando com médias e grandes empresas também. Puxa, bem abrangente, Uhum. é um canal, né, então já deixo aqui já o pessoal que está assistindo a gente aqui, no finalzinho o Augusto vai deixar o contato dele para poder ter contato através das redes, porque é um canal que as pequenas e médias indústrias, né, e em algumas situações até as grandes indústrias têm através do Sebrae de ter acesso a algo que talvez esteja tão distante. E Gustavo, Isso. esse é o nosso objetivo do nosso Aham. encontro de hoje. Eu quero saber, é possível ter inovação para pequena e média empresa ou isso é mito, não é verdade? Só as grandes têm acesso à inovação? Assim, ó, durante essa trajetória, Cris, desses meus 15 anos, é algo que eu venho buscando difundir bastante, né? Essa possibilidade é possível sim, é viável sim, e é necessário que a inovação se faça presente nas micro, pequenas, médias indústrias, não apenas nas grandes, né? E um primeiro passo que eu acho que é importante é desmistificar esse grande peso que aí quando a gente fala sobre inovação, né, e a gente verifica hoje nessa realidade de mundo digital, a gente vê lá, nos grandes exemplos, né, Google, Facebook, né, a Amazon. Amazon. Ah, poxa, e aí quando vem aquele micro, pequeno, médio empresário fala: "Ah, mas isso não tem nada a ver com a minha realidade, IoT, inteligência artificial, robótica, Realidade aumentada. como isso faz parte da minha realidade. E a gente traz, por meio de cases de empresas, de indústrias que já tiveram esse acesso, mostrar essa possibilidade. Então, eu acredito que, assim, um primeiro passo, uma primeira função importante nossa é desmistificar esse peso, né, desse conceito de inovação para a realidade, e aí poder mostrar as possibilidades, né, de atuação, de acesso, que a gente tem para esses gestores, né, dessas indústrias, né. Eu queria dar um passinho para trás, Augusto, e te Uhum. perguntar, por que que é importante inovar? Fala-se, né? Pô, a inovação é Aham. importante,
a pequena, média, enfim, qualquer tipo de empresa, ela precisa seguir uma jornada digital. A gente vai abordar um pouquinho sim. o que que significa essa jornada digital dentro da empresa, mais com foco na pequena e na média indústria, mas por que inovar, Augusto? Por que que eu não posso continuar fazendo do jeito que eu comecei o meu negócio ou do jeito que meu Uhum. pai fazia? Por que que é importante inovar? Acho que tem alguns pontos, assim, bem importantes, né, e uma pergunta essencial que a gente precisa, de forma objetiva, direta, levar para qualquer ator, corporativo, né, qualquer ator organizacional, porque é importante inovar, né. Um primeiro ponto é justamente, assim, esse cenário, né, de mercado, de instabilidade, de incerteza, de grandes dificuldades, de escassez em alguns momentos de recursos, né, dessa volatilidade que aí muita gente fala: "Ah, mundo Bunny, mundo VUCA". Então, diante dessas instabilidades e incertezas, a inovação ela se faz importante, necessária e fundamental por, aspectos essenciais, como, questões eu inovando, seja em um produto, em um processo, né, inovando, a maneira como o meu colaborador trabalha, eu vou ter alguns ganhos desde otimização de processo, redução de custo, eu vou Uhum. poder, eh, fidelizar, melhor esse cliente, prospectar novos clientes, desenvolvendo algum produto novo, melhorando significativamente algum processo, e que não necessariamente envolve, o que é chamado de inovação disruptiva, né. Uhum. Essa inovação incremental que é possível e é viável, se fazer na empresa. E aí, o inovar é importante, porque eu tenho também, uma melhoria de produtividade, eu tenho um melhor rendimento dentro da minha empresa, desenvolvendo a inovação no meu dia a dia, né, no meu cotidiano, ela se fazendo presente, como o uma atividade rotineira, né. Então, por isso a importância de inovar desde aspectos econômicos, eu tenho aspectos sociais, fazendo com que a minha equipe, os meus colaboradores, eles se sintam, coparticipantes, coprotagonistas de um processo e quebrando aquela lógica tradicional conservadora, hierárquica, vertical. Poxa, hoje muitas empresas, quando se fala em inovação, e não aquela inovação que a gente Uhum. vê, nessas grandes empresas, eu tenho, vamos dizer, pessoas que naquele modelo tradicional de gerência, diretoria, eles trabalham juntos, né, com colaboradores no chão de fábrica, como a gente fala, né. O tempo, ele evolui de uma maneira diferente, cada vez ele Sim. anda mais acelerado, né. Eu me lembro que pra gente ler um jornal não era uma coisa difícil, você lê uma matéria hoje, você se não se interessou no primeiro parágrafo, você já não vai ler o segundo. É Uhum. difícil ver alguém se tem um celular na mão. E isso muda a maneira como a empresa se relaciona com seus parceiros, né, uma palavra mais técnica um pouquinho, stakeholders, mas que é com Isso. a comunidade, com os seus funcionários, com os seus acionistas ou sócios, e a tecnologia está presente em tudo, na maneira de como fazer a gestão, como se relacionar com seus clientes. E você estudando, trabalhando com empresas, vendo a teoria, acompanhando esse mundo evoluindo com novas tecnologias e vendo a prática, deve ser muito bacana ver essa evolução das indústrias. E aí eu queria Totalmente. te pedir se você tem alguns exemplos que você pode compartilhar com a gente, de situações que você acompanhou essa jornada digital da empresa, Sim. aonde ela saiu de uma realidade e ela, não de maneira disruptiva, mas a Uhum. a inovação incremental, ela foi evoluindo e chegou numa condição que ela: "Puxa, eu sou uma empresa que aplica inovação". Perfeito. Eu gosto de dar um exemplo, assim, em diversas palestras, orientações com empresários, um exemplo, assim, bem, assim, básico, mas que gerou um grande impacto para mim, de uma empresa que eu visitei no norte do Paraná, e conhecendo a empresa, né, fazendo uma visita técnica,
o empresário ele me levou em uma sala, né, uma sala muito pequena, né, e que era utilizada antes de depósito, né. E aí ele comentando, né, quando no percurso, quando a gente entrou na sala, aí eu vi, assim, algo muito interessante, né, uma sala muito pequena, com algumas frases de impacto, um material, assim, simples, mas, assim, muito atraente, Uhum. uma sala acolhedora. Ele comentando que ali funcionava o comitê de inovação da empresa, e ele comentando que foi um grande divisor de águas, Cris, que assim, ele usou, essa iniciativa, porque ele estava começando a perceber a desmotivação dos colaboradores. E aí, nessa sala, ele convidou a dona Terezinha, que fica na recepção e que ouve muitas informações, ela convidou o Pedro, que era um estagiário, que está sempre antenado, assim, levando informações, material para um fornecedor, atendendo, algum cliente. Ele convidou o Gerson, que é gerente da área financeira, convidou uma pessoa, um analista de qualidade, ou seja, várias pessoas de diversos níveis, de diversos perfis, e chegou a um conjunto, uma empresa que tinha 96 funcionários, ele convidou 11 pessoas, né. E aí, essa diversidade, ela tem a cada 2 meses, né, um encontro, né, para discutir ações, e eles são multiplicadores dentro da empresa, de buscar, nessas 96 pessoas, como poder melhorar. E aí, vamos dizer, a o impacto, né, dessas reuniões, né, desse comitê de inovação, ele é exposto num grande outdoor que tem na empresa, né, que é colocado lá, assim, em 90 dias, 120 ideias foram geradas, 60 ideias foram aprovadas, e 15 ideias foram implementadas, né. Uhum. Então, assim, um círculo grande, né, de ações que foram, discutidas ali, foram implementadas, e isso não fruto apenas dessas 12 pessoas. Essas 12 pessoas mobilizando as 96 para melhorar o ambiente de trabalho, para melhorar a motivação dos colaboradores, e aí gerando resultados para a empresa. Então esse foi um exemplo bem emblemático de implantação da cultura de inovação dentro da empresa, né. Uhum. E esse grande divisor de água que faz com que essa empresa hoje, ela seja um destaque não só na região norte, né, mas no setor como um todo, né. Puxa, excelente. Você pegou um extrato da empresa, então Sim, pessoas que de diferentes níveis de conhecimento ou de atuação, e elas representando a comunidade ou o grupo de colegas das quais ela pertenciam, trazendo as ideias e gerando inovação para resolver essas isso, situações dentro da empresa. Puta, isso, fantástico. isso, isso. E nessas andanças, Augusto, puxa, você já viajou o Paraná de norte a sul, leste a oeste. Quando você tem esses grandes encontros com as indústrias, quais são as dores, quais são as demandas que elas trazem para você e que você pode dizer que são comuns, assim, que são dores que essas empresas comungam entre si? Então, assim, existem, assim, algumas dores, assim, bem consistentes, né, mas, assim, de um pano de fundo geral, antes até de entrar no processo de inovação, conversando com vários empresários, eu vejo, assim, um detalhe muito importante, para o aspecto da gestão, né. Então, antes da empresa buscar uma ação Uhum, inovadora, ela cuidar bem da sua gestão de custos, ter uma organização administrativa que seja eficaz, ter um trabalho bem elaborado com
os colaboradores. E aí, quando eu tenho um bom planejamento executado, isso é um grande caminho para que eu possa entrar nesse universo da inovação. Então, eu tenho escutado de alguns setores de falar: poxa, Augusto, antes da gente discutir, né, fazer algum programa, seja um hackathon, um ideathon ou algum outro projeto de inovação, eu quero trabalhar no meu setor, né, para as indústrias do meu setor, conversando com até um diretor de um sindicato patronal. Eu preciso que as indústrias do meu setor possam atender melhor, então fazer um trabalho de atendimento, possam desenvolver uma ação de formação de preço melhor. E aí a Uhum. gente vem, enquanto Sebrae, né, buscando atender a essa demanda, né, desse empresário, desse grupo, desse setor, com soluções para fortalecer e aí identificar quais são, vamos dizer, empresas que já estão desenvolvendo ações de inovação para essa questão. E aí, entrando agora sobre esse prisma da inovação, como as empresas que trabalham com inovação, uma das dores muito grande é o aspecto do acesso ao crédito, né? Uhum. Que elas discutem e durante esses 14 anos que eu vinha trabalhando nesses estudos, percebo, e isso comprovado até cientificamente, não no senso comum e em eventos, mas comprovado cientificamente que assim o empresário, né, ele não consegue captar esse recurso, porque às vezes ele não conhece bem o edital, a linha de Uhum. crédito, né? Ou falta conhecimento para ele elaborar uma proposta Uhum. para conseguir esse recurso. Então, três aspectos aí que eu acabei citando em relação a esse ponto crítico do acesso ao recurso. Poxa, quais são os editais, né, que existem para que eu possa buscar esse recurso. Então, falta de conhecimento de editais possíveis, falta de conhecimento sobre linhas de crédito, falta de também conhecimento sobre a elaboração de uma proposta, e aí a gente vem buscando, né, um trabalho ao longo do tempo conversando com diversos parceiros de agências de fomento, né. Uhum. Então eu tenho, desde o BRDE, uma Uhum. grande instituição, referência, não só no sul do Brasil, por mais que o BRDE atue, né, nos estados, né, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e tem até algumas linhas no Mato Grosso, mas o BRDE é uma grande referência nos sistemas de fomento, né, com as ações que desenvolve. A própria Fomento Paraná fazendo um trabalho brilhantíssimo nesse sentido. A Finep, a gente tem vamos dizer, uma gerência da Finep que trabalha na região sul, e fora outras agências como Sicredi, Viacred, que têm uma taxa de juros super atraente e atrativa para esse empresário. E aí falta o quê? Falta apresentar para esse gestor essas linhas de crédito, né, com possibilidade de taxas de 8% ao ano, enquanto outras linhas apresentam 12, 13 em bancos convencionais. Eu tenho essas agências apresentando taxas muito atrativas e que falta justamente quando a gente leva isso para o empresário, ele fala: poxa, eu não acredito Uhum. que tem essa linha. E aí, o que que eu preciso fazer? Não, vamos juntos com o Sebrae desenvolver uma proposta e auxiliar você para você ter acesso a essa linha de crédito. Então, acesso a recursos seria um ponto importante, fundamental. Uhum. Um outro aspecto essencial, né, nesse processo é, é a própria estrutura da empresa. Como a empresa ela se prepara para Uhum. desenvolver as ações. E aí, quando eu falo em estrutura, é como justamente os diversos departamentos, atuação, ou aquela micro ou pequena empresa, né, que eu tenho o dono, que é o cuida da folha de pagamento, da área de pessoas, cuida de compra, Uhum. mas assim, eu tenho uma outra pessoa ali que pode
está também cuidando dessas questões, como eu consigo verificar, essa possibilidade, e aí, de novo, né, em termos de planejamento, de poder expandir o meu barracão ou comprar uma máquina específica Uhum. possível. Então, assim, como eu cuidar dessa estrutura. E aí eu tenho um terceiro elemento que aí eu acredito que seja essencial nesses 2 outros anteriores, que é o aspecto das pessoas, né. Não só em termos que aí falando sobre estudos, sejam estudos que a gente verifica fora do Brasil, estudos internacionais, estudos de grandes pesquisadores no Brasil, que abordam justamente que, assim, a tecnologia é essencial e fundamental, né, mas sem uma pessoa empoderada, qualificada, de nada adianta eu ter um Uhum. recurso financeiro, de nada adianta eu ter uma estrutura, se eu não trabalho de forma contínua, frequente, essa qualificação, esse empoderamento desse colaborador ou de vários colaboradores buscando, desenvolver bem essa inovação. Então, eu resumiria, Cris, nesses 3 aspectos, né, recurso financeiro, estrutura, não é, e, qualificação, pessoas, né. Pessoas. Pessoas, elas, né, eu sempre procuro olhar de uma maneira sistemática, né, sobre a maneira de entender que são, pessoas que seguem, motivadas, que elas entendem qual é o propósito da empresa, seguindo os procedimentos com o apoio de ferramentas. Não, em primeiro lugar, ferramentas, mas Isso, ferramentas para apoiar as pessoas a gerar a maior eficiência possível para a empresa, né. E às vezes a gente muda um total. pouquinho a ordem. Total. E aí eu quero também, te dar, assim, situações, né. Às vezes eu tenho aquele empresário que não sabe que o Sebrae tem uma grande, iniciativa chamada Sebrae Tech, que subsidia 70% de algum acesso tecnológico, né. Vou te dar, apenas um exemplo para ilustrar. Eu atendi uma indústria em São José dos Pinhais que precisava, para expandir no mercado, uma certificação específica, né. Então essa certificação, ela teve um custo relativamente, considerável, assim, para a empresa. O Sebrae subsidiou 70%, ela pagou apenas 30%, e por conta, né, dessa possibilidade, né, que houve pelo Sebrae Tech, essa empresa hoje consegue expandir o mercado, né, por conta dessa certificação na sua linha de produtos, né. Então, Sebrae Tech é uma excelente oportunidade para esse empresário, esse gestor ter acesso, entre outras possibilidades, e aí falando justamente sobre essa questão do recurso financeiro, né, questão de pessoas. Eu tenho, assim, consultorias em company que a gente pode oferecer uma jornada de aprendizagem, de integração entre colaboradores, para fortalecer questões de conhecimento, e que esse grupo de colaboradores possa abrir o horizonte, olhar de uma forma mais sistêmica as possibilidades de absorver para a empresa, essas questões, né. Cara, fantástico. A gente de fora, às vezes, não tem noção, tantas possibilidades que uma aproximação junto ao Sebrae pode gerar, desde acesso a capital, talvez ajudar a olhar a empresa, a minha empresa com um olhar de fora e ver, você não precisa inovar em tudo ou não precisa, ter grandes soluções, mas se você, conseguir melhorar essa parte de relacionamento com o cliente ou essa parte da gestão, ou até uma previsão de demanda, você já vai ter um resultado bacana. E nós temos, dentro do nosso ambiente, aqui algumas soluções que talvez possa te ajudar nesse propósito. Então, puxa,
é uma solução completa que talvez no dia a dia a empresa está lá tão focada em atender seus clientes, que ela não consegue parar para poder buscar uma ajuda, buscar um olhar de fora. Isso, Cris. E assim, e o mais bacana de tudo isso é assim, é a possibilidade da gente poder trabalhar de uma forma super integrada e dinâmica. Então tem situações, né, que a gente vai, vamos dizer, no município de Pinhais. Eu tenho a Ângela, que é gestora lá do território de Pinhais, que identifica assim algumas dores, né, de um empresário da indústria. Então ela acaba me acionando, a gente faz, assim, um contato com essa indústria, e aí a gente vê a possibilidade de uma startup que o Yuri, que é o gestor responsável da área de startup, pode oferecer para essa indústria, ou eu tenho, vamos dizer, a Daisy, que cuida da parte de tecnologia, né, ela conhece também algumas empresas da área tecnológica que pode atender essa demanda da indústria. Então é um trabalho muito integrado que o Sebrae faz não só na Regional Leste, né, mas nas outras, regiões a gente tem essa integração, né, e essa grande oportunidade de buscar lá em Cascavel o Alan que cuida também de questões de inovação, ele identifica uma oportunidade, a gente acaba compartilhando experiências, né. Então é fantástico para o empresário ele ter, enquanto o Sebrae, esse grande guarda-chuva de poder auxiliar as indústrias nas suas demandas, né. E não é algo inacessível. O Isso, contato, a proximidade já é garantida. Tá aqui o isso. Augusto, procurar o Augusto aí para ele É, poder te apoiar e toda a equipe que tá, próxima, justamente para poder, trazer uma visão de quem tá de fora, poder te ajudar, te orientar. Nós aqui também da HK360, né, que estamos desenvolvendo o nosso produto que é a Easy, para ajudar justamente o pequeno e o médio nos assuntos de previsão de demanda, na área de capacidade, nós tivemos um apoio, estamos tendo um apoio muito grande do sistema FIEP, do próprio Sebrae, em tecnologias que talvez a gente, por conta própria, nesse início de jornada, não fosse acessível, como inteligência artificial. Hoje nós estamos com um projeto dentro do Hub de Inteligência Artificial, nossa, que lá em legal. Londrina, desenvolvendo todo o onboard da nossa ferramenta por meio de inteligência artificial, que para nós seria algo que a gente pensou que é conseguir atingir lá na frente, mas a Aham. nossa ferramenta já vai nascer com inteligência artificial. Nossa, que Por legal, quê? Cris. Porque tivemos acesso e a parceria do sistema, a FIEP e o Sebrae nos Sim. apoiando também para justamente ter acesso a esse tipo de Caramba, tecnologia que para nós era tão distante. que legal, que legal. Bom saber isso, porque assim, o ano passado, quando eu viajei bastante aí pelo Paraná falando sobre transformação digital, eu levava o case de vocês mostrando sobre essa possibilidade, né, dessa pequena, média empresa ter acesso, vamos dizer, a um conjunto assim sensacional do que a HK apresenta, né. Uhum. E a mensagem, assim, que eu acho que fica bacana a gente deixar para o pessoal que está assistindo a gente, é que, eh, a gente precisa buscar ajuda. Total. A gente não precisa querer resolver tudo sozinho. Então, às vezes, a gente está no nosso dia a dia ali e a gente não para um momento para buscar uma ajuda. E essa ajuda pode vir de diversas formas. E uma das formas que nós temos hoje é justamente o sistema FIEP, o sistema Sebrae, que eles são um suporte para pequena, para média e para grande indústria. Eles Isso. fazem esse elo, eles fazem esse papel de conectar a pequena, a média empresa com soluções que aparentemente são tão distantes. Verdade, Cris, verdade. E assim, você falando isso, eu vejo justamente assim esse oceano de oportunidades que os sistemas S oferecem, né, às indústrias, né? Aí falando especificamente em relação à indústria, né, seja aquela microindústria, né, que tem só 2 colaboradores, aquela maior de mais de 1.000 colaboradores, né? Então, assim,
E aí a rede de contatos, né, que o Sebrae ele tem e pode possibilitar a ao empresário, né. Então desde questão como a gente comentou bastante sobre o aspecto do crédito, a conhecer, né, entidades representativas, como na área de tecnologia, a gente tem a para o Paraná, né, Uhum. com essa possibilidade de oferecer, né, um apoio. A gente tem aí uma rede, né, de instituições de ensino, né, pela Universidade Federal do Paraná, pela UTFPR, A própria Universidade da Indústria, a né? própria faculdade da indústria É. justamente, né, que desenvolve, assim, para os alunos, né, de final de curso, né, tem lá o trabalho de uma disciplina que é resolver um caso, um problema de uma empresa, né, Uhum. então a faculdade da indústria faz isso brilhantemente, em parceria com o Sebrae, a gente tem aí eu tenho uma colega do Sebrae, a Taiane, que está sempre, junto das instituições de ensino superior, levando, né, as questões do empreendedorismo, né, dentro das universidades, para já formar nessa pessoa que daqui a 2 anos, 3 anos está no mercado, ela já tem nesse ambiente da faculdade, essa orientação do Sebrae junto com a FIEP, né, sempre com esse termo, né, e que você falou bem, né, por mais que, da questão da parceria, da possibilidade e dessa quebra de paradigma que era lá até a década de 90 a inovação, eu tenho lá o meu P&D, esse grupinho de 4, 5 pessoas que resolve tudo na empresa. Uhum. Hoje esse conceito de inovação aberta, de Open Innovation está tão difundido, Uhum. porque é possível, é viável eu ir num cowork, né, encontrar uma startup que possa ajudar, uma HK 360, que tem uma solução interessante, que eu não preciso necessariamente contratar um colaborador, né, eu tenho um custo acessível para implantar uma série de projetos, né. Aquele ditado que fala, né, que juntos nós somos mais fortes e podemos ir muito mais longe. Essa é a lógica, né, quando a gente fala sobre inovação aberta, né. E aí também fica o convite aí para quem está nos assistindo. Nós estamos incubados dentro do Habitat Senai, da aceleradora Senai, e junto conosco existem outras diversas startups lá dentro, trazendo essa inovação, desde a energia, da geração de energia limpa, também o pessoal de robótica, o pessoal de realidade aumentada, o pessoal que trabalha também com a questão da Big Cloud, IoT. Então, tem muita startup que tem pessoa que é formada por pessoas experientes, pessoas que já estão há muito tempo do mercado, tá pegando toda essa experiência, trazendo gente mais nova, trazendo uma pegada também de velocidade para justamente já passaram os profissionais que já passaram por dores que as empresas passam hoje e trazem essa solução embarcada para poder ajudar. Então, fica aí a visita, é um ambiente que pode ser acessado pela indústria, é a casa da indústria, a FIEP, né? Total, Então nós total. estamos lá e a visita de todos lá é super bem-vinda. E assim, outro detalhe, né, é literalmente casa aberta, assim, são pessoas, assim, de bom coração, né, pessoas especiais que, assim, elas atendem com a maior qualidade, né. Tem lá a Patrícia, a Uhum, Késia, né, que interage: tem alguma necessidade, você está lá na incubadora, procura o observatório, tem lá a Raquel uhum. Valença, o Ramiro, que pode cuidar da parte de tendências, então há essa interação muito boa, né, lá dentro, e também eles acabam conhecendo esses outros parceiros auxiliando, né. E até fica deixa, até já Hã. estou fazendo um pré-convite aqui, eu quero ver se eu consigo trazer aqui a Patrícia, a própria Késia, para bater um papo easy com a Isso. gente, para mostrar todo esse trabalho, que é um trabalho fantástico e realmente eh, traz um impacto muito positivo para essas pequenas empresas que estão aceleradas para se tornarem empresas maiores, mais robustas. Hã, indo já mais parece que, passou super rápido, né, o tempo Aham. que a gente vai conversando evolui, Augusto, mas a gente já está indo já para a parte final aí desse nosso papo easy. Eu queria falar com você justamente, de
da necessidade de a gente ajudar as pequenas e médias indústrias num trabalho tão difícil que é de prever, de planejar. Existe o planejamento financeiro, existe, o planejamento que é o de vendas, aquilo que a gente vai produzir, mas para conectar tudo isso, a gente precisa, sair um pouquinho da rotina de apagar incêndio, que é uma coisa que acaba nos consumindo, e planejar. Planejar, seja olhar todas as possibilidades que você tem fruto de um histórico que você vem vendendo, e também de todas as oportunidades que o mercado te traz para projetar um futuro. E aí, de uma maneira planejada, se preparar para que quando esse futuro chegar, você está mais preparado para poder, entregar para os seus clientes um serviço e um produto de qualidade. Dentro de tudo isso que você vem acompanhando, essa parte do planejamento, do planejamento desde vendas, de operações, é algo que, você vê que é uma necessidade? Como que você vê que as empresas estão lidando com isso? Então, aí volta justamente lá atrás, né, Cris, que assim, eh, a empresa hoje, o gestor hoje sem planejamento, né, eu não gosto muito de ser extremista, mas ele Hum, está afadado ao fracasso, ele não tem um futuro, assim, promissor da empresa, do gestor, né. E uma das demandas enquanto cuidando dessa carteira de indústrias no Sebrae, em termos de plano de proposta de ação, é justamente sensibilizar, né, levar, uma formação para esse gestor em termos de planejamento, identificação de tendências, né. O que está acontecendo, né, não preciso ir para os Estados Unidos ou para a Europa, para alguma feira, para buscar isso. Eu tenho profissionais, eu tenho consultores, credenciados pelo Sebrae que eu consigo auxiliar, né, esse pequeno empresário, essa indústria de médio porte, a dar esse suporte em termos de tendências, em termos uhum. de previsão, em termos de planejamento. E aí a gente cuida muito nesse aspecto, né? Então, assim, poxa, eu quero fazer qualquer ação de inovação, acho que um primeiro aspecto importante é o aspecto do comportamento da atitude, né. Você, enquanto gestor, você está, disposto, apto, né, a mudar a sua atitude, o seu comportamento, né. Uhum. E aí, a partir dessa mudança de atitude e comportamento, né, aí a gente inserir o aspecto do planejamento. Então, eu vejo nesse início de trajetória já dentro do Sebrae, né, de algumas, empresas que eu tenho atendido, locais que eu tenho atendido, uma demanda muito grande, né, de empresários, buscando, se organizar melhor, se preparar, né, nesse cenário econômico, para que eu possa vender mais, vender melhor, conseguir mais clientes e também, né, ter uma organização melhor sobre esse colaborador, qual é a demanda que ele precisa. Então, planejamento é uma atividade essencial e que tem cada vez mais, né, esses gestores, desenvolvendo essas ações, né. Perfeito, Augusto. Mais uma vez, muito obrigado por oportunidade de estar aqui com a gente hoje. Pessoal, se vocês olharem aqui no vídeo, aqui nessa parte aqui debaixo do vídeo tem os contatos do Augusto, né? Ele é super disponível, podem entrar em contato com ele, tirar dúvida. Aqui também estão os contatos nosso aqui da Easy 360. Aqui está nosso site, nossas redes sociais. Entre em contato conosco. A gente está tendo um feedback muito bacana desse Papo Easy e isso só nos motiva para continuar essa jornada de tentando descomplicar esse assunto que, por muitas vezes, é um pouco mais complexo, que é a inovação para pequenas e médias empresas. Essa jornada digital que às vezes parece que é tão distante só para grandes empresas, mas hoje ela já é muito mais acessível, né? Então, aguardo vocês também no próximo episódio, vai ser muito bacana. A gente vai avançar um pouquinho aí
nesse tema da inovação com o Marcelo Figueiral, que é uma das pessoas que é referência aqui na região, né? Então vai ser um papo muito descontraído e eu aguardo vocês aí no nosso próximo episódio. Augusto. Obrigado, meu irmãozinho. Show de bola. Prazerzaço mesmo. Obrigado, querido. E nos vemos Obrigado. aí nessa jornada aí das empresas. Obrigado. Assim, poxa, eu tô super curioso. O Figueiral também é um amigo de coração, né? Que tem também, assim, uma história linda na área. E muito obrigado, né? Uma grande oportunidade de estar aqui falando sobre esse esforço, essa dedicação que eu tenho feito, né? E me colocando à disposição, né? Para qualquer dúvida nas minhas redes sociais, o que precisarem, e aí a gente está às ordens, tá? Muito obrigado. Show. Obrigadão. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, ó, na descrição. Até o próximo vídeo.